Sejam muito bem-vindos, autoridade, nosso querido amigo, além de tenente-coronel, é um amigo que eu tenho aqui em Araguaína, que há muitos anos a gente se conhece, e ele se prontificou de estar aqui conosco para nos falar sobre essa tão conceituada instituição, escola que nós temos aqui na cidade e que talvez poucas pessoas conheçam, da formação, do caráter que essa escola carrega. Portanto, eu trouxe eles aqui para mostrar o trabalho que essa escola tem feito na vida de tantos jovens aqui nessa cidade. Então, muito bem-vindo, Tenente Coronel. Eu gostaria que você cumprimentasse e também apresentasse a sua aula. Olá, pastor Amilson, muito feliz pelo convite, muito feliz em vir colaborar com esse projeto, desmistificar algumas imagens, alguns conceitos, muitas vezes pejorativos, que algumas pessoas têm dos colégios militares, não é? Por não conhecer a essência, a gênese dele. E ao meu lado eu estou aqui com uma grande aluna da nossa escola, que se destaca bastante, que é a Emily. Ela é nossa assessora de comunicação, uma das nossas assessoras de comunicação, ou seja, é uma aluna que ocupa uma função de liderança dentro da escola, assim como vários outros alunos. Se eu tenho uma ideia, nós estamos agora num processo de formação de novas lideranças em que nós temos praticamente 64 alunos sendo capacitados para exercerem lideranças dentro da escola. Ou seja, não é só formação, não é só pedagógico, não é só o conteúdo, é formação de caráter e liderança. E liderança, que é um dos princípios justamente da nossa escola. Uau. Emily, muito bem-vinda. Como é que você está? Uma honra ter você aqui. Muito obrigada, pastor Emilson e comunidade. Estou ótima, muito feliz pelo convite também e grata de ter essa oportunidade que a escola me proporcionou. Muito obrigado, e é bom salientar que o seu pai está aqui acompanhando ela. Muito obrigado pela presença do seu pai também. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast chamado Foxcast, né? Tenente Coronel, eu queria começar entendendo um pouco então da história dessa instituição. Como nasceu a ideia de criar o Colégio Militar Dr. José Luísio da Silva Luz. Quem foi esse homem aqui em Araguaína, né? No estado? E qual a necessidade da sociedade desse colégio, dessa escola a que veio atender a sociedade? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre as origens dessa escola. Então, pastor, falar sobre a origem é a gente retornar ao ano de 2015. Nós tivemos, então, a criação do Colégio Militar em 2015, no final de 2015, e a sua implantação no início de 2016. Então, no início de 2016, efetivamente, foi implementado o Colégio Militar Dr. José Luísio da Silva Luz, que foi um juiz de direito que operou bastante aqui na região, Filadélfia, Araguaína, e deu nome, então, à nossa instituição, atendendo o anseio da comunidade, porque Palmas teve o privilégio de ter as duas primeiras unidades de colégios militares aqui no estado. Então, Araguaína foi a terceira cidade contemplada. Então, foi um anseio da comunidade que solicitou ao governador da época a implementação dessa escola, justamente por entender que nós precisávamos de uma unidade educacional diferente, que oferecesse alguns valores diferentes para uma juventude que ansiava também por algo novo. Então, foi essa a ideia da implementação. Que coisa linda. Então, foi a própria sociedade que desejou isso. Que desejou isso, como em várias cidades do Tocantins, os colégios militares e também cívico-militares nasceram de movimentos sociais. Eu pensava que isso já era uma ideia, tipo assim, de alguém dentro do governo, do próprio governo em si, né? Mas olha só, a necessidade então das famílias então de ter uma corporação, uma escola modelo como essa. Exatamente. Meu Deus. E pouco tempo o colégio conquistou muito reconhecimento. Ou seja, desde 2015, né? Isso, 2015. 2015. Então, na sua visão, qual foi o segredo desse crescimento tão rápido da instituição? Bom, eu posso falar que a nossa escola ela é assentada em alguns princípios. E talvez o segredo disso tudo sejam justamente esses princípios. Eu posso falar em disciplina com propósito, excelência pedagógica e formação de lideranças. Então, esses três fatores são fundamentais para o sucesso pedagógico de nossa escola. Disciplina? Disciplina com propósito, porque não é só a disciplina pela disciplina. É preciso que haja um propósito dentro da disciplina para que ela surta o efeito necessário. Porque se eu falar de disciplina puramente em seu aspecto simplesmente técnico e não conceitual, social, filosófico, eu vou ter apenas a disciplina como um caráter punitivo, que não é o ideal. Eu tenho que ter a disciplina como um valor intrínseco, um diferencial que vai me proporcionar, propulsar para que eu faça coisas diferentes. Nossa, eu me lembro justamente quando
os meus pais me castigavam na época, então não era só o castigo, sentava e conversava. Era o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, a disciplina tem que ter propósito, e nossa escola tem. Excelência pedagógica, os nossos professores são de altíssimo nível, comprometidos, eles efetivamente dão aula, não há enrolação. E a formação de lideranças. Nós temos aqui a Emily, que é uma liderança estudantil. Então, essa liderança ela foi capacitada através de um curso muito difícil, com carga horária de uma pós-graduação. Um curso onde ela ralou, passou sono, passou fome em determinadas ocasiões, teve o conhecimento pedagógico, teve o seu caráter forjado na dificuldade para ser essa autoridade hoje dentro da escola. Não apenas em termos conceituais, mas também no aspecto técnico. Nossa, que lindo isso, né, Emily? Que experiência você teve, então, com relação a essa oportunidade que você teve? Foi uma experiência que definitivamente mudou a minha forma de olhar o mundo, né? Eu acho que depois que a gente entra no colégio militar, a gente passa a ter uma noção, né, da realidade do futuro muito diferente. Quando nós somos crianças, as pessoas perguntam, o que você quer ser quando você crescer? A gente fala, quero ser médico, policial, quero ser bombeiro. E depois de entrar no colégio, a gente passa a ter uma visão diferente dessa pergunta. Hoje, quando me perguntam, o que você quer ser quando crescer? Além da minha profissão, eu espero ser uma mulher decente, que cumpre horários, que cumpre compromissos, uma pessoa disciplinada. Então, acho que toda essa visão é forjada principalmente na escola, né? Meu Deus. Então, você vai ter hoje, você está formando uma mulher de Deus, né? Com caráter, né? Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, entrando Tenente Coronel, na filosofia educacional, mais especificamente na educação, além da disciplina, nós começamos falando de disciplina aqui, muita gente associa colégios militares, você bem disse logo no início, apenas a disciplina. Porque o meu filho tá muito... Ninguém suporta aquele menino lá em casa, então vamos colocar ele agora lá no colégio militar. Então, o próprio garoto ou garota já entra no colégio militar com essa mentalidade, né, de ser disciplinado, corrigido. Então, diante disso, eu te pergunto, qual que é a verdadeira filosofia educacional por trás desse modelo? Eu poderia falar para o senhor que é a disciplina como um instrumento pedagógico. Olha só, é difícil a gente pensar e abstrair a disciplina como instrumento pedagógico. Como assim? Porque sem disciplina não se chega em lugar algum. Qual o conceito de disciplina, que é o que eu ensino para os meus alunos lá? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não queira fazer. Então eu falo para eles, estudar é bom? Não é. Estudar não é bom. É bom acordar cedo e vir para a escola? Não é bom. Mas eu tenho que fazer isso porque isso precisa ser feito, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta a alcançar. Isso é disciplina. Quem tem disciplina estuda 8 horas e não vê a hora passar. Eu sempre costumo falar para eles que o que vai diferenciar um jovem esforçado de um inteligente apenas é que o esforçado disciplinado ele tende a chegar muito mais facilmente a um determinado objetivo do que aquele que é inteligente e que não é disciplinado. Então, a disciplina como um instrumento pedagógico é o diferencial da nossa escola. A partir do momento que eles internalizam isso, mesmo aqueles jovens, eu falo daquele jovem que chega com esse aspecto de colégio militar, mas tem aquele jovem que muitas vezes está lá porque o pai quis, ele não quis. Mas ele se ambienta tanto com o colégio que ele se apaixona depois e ele passa a viver o propósito e suportar o processo. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. E para isso eu preciso de disciplina. Na realidade, os alunos, qual que é a faixa etária deles? Eles entram em média com 14, 15 anos. Tem um limite? Eles entram na primeira série, né? Então nós só somos nível médio. Então, nível médio, né? Isso, nível médio. Então eles entram primeiro ano, segundo e terceiro. Segundo e terceiro ano, Isso. ótimo, beleza, então, ok. E quais são, assim, os principais valores que o colégio busca formar os alunos? Quais os principais valores? Os principais valores que a gente chama de princípios da nossa escola, pastor Amilson, são hierarquia, disciplina, meritocracia e respeito. Então vamos lá, repete, por favor. Disciplina, hierarquia, meritocracia e respeito. Esses valores são fundamentais, são verdadeiros princípios. E a gente tem que entender o que é um princípio. A gente pode levar o princípio para o campo filosófico, sociológico, jurídico, mas o princípio, numa linguagem bem simples para que todos entendam, princípios são regras,
São valores que servem de base para um determinado sistema, seja ele político, filosófico, jurídico, sociológico. Se é base, é alicerce. O que eu quero dizer é que não se constrói nada sem princípios alicerçadores. E esses são os princípios de nossa escola. Então, disciplina, fazer o que tem que ser feito. Hierarquia, respeitar a autoridade, a cadeia de comando. A meritocracia, os nossos alunos são condecorados e são reconhecidos de acordo com o mérito que eles alcançam dentro da escola. E o respeito, porque sem respeito você não conquista nada. Cara, eu tô assim, vibrando com isso, porque chega assim, entendeu? Como isso é gostoso, né? E vendo você falando disso, cara, isso tudo funciona lá. Funciona, e muito bem. Meu Deus. Eu digo isso, pastor, porque a gente é uma escola pública como outra escola pública qualquer. Os nossos professores são da rede pública, os nossos servidores são da rede pública. O diferencial que eu tenho lá naquela escola é a presença dos militares apenas para trabalhar essa questão disciplinar, mas o resto eu sou uma escola pública como outra qualquer. Só que os alunos e os servidores internalizam tanto esses valores Sim. que eles passam a fazer a diferença. Exatamente. O que faz a diferença lá não é o militar. Quem faz a diferença é o meu aluno e o meu professor. Porque a mágica quem faz é o professor. A gente só cria o ambiente favorável para que ele dê aula. Tá. E quanto a essa formação de liderança juvenil, vamos dizer assim, né? Meu Deus, a gente daqui um dia vai ver aí vereadores, pessoas no executivo, no legislativo, judiciário, líderes que estão saindo dessa escola, que estão sendo aprovados do vestibular, enfim. O colégio trabalha muito essa questão da liderança entre os jovens lá, né? Então, como você desenvolve essa liderança nos alunos? Primeiro, pastor, a gente capacita muitas dessas lideranças através de cursos. Nós temos lá hoje definido 4 cursos dentro da escola, que é o curso de assessor de comunicação, que a Emily faz parte, ela é assessora de comunicação do colégio. Eles trabalham as mídias, trabalham o nosso cerimonial e protocolo. Olha só, um colégio militar onde os alunos fazem o cerimonial e o protocolo e cuidam das mídias. Isso é lindo demais. É muito bonito. Nós temos os fiscais que ajudam os militares na disciplina com os outros alunos. Nós temos os socorristas e brigadistas. Os fiscais são os alunos que estão lá, são os auxiliares dos militares. Auxiliares dos militares na disciplina. Que estão lá por mérito também. Mérito porque fizeram um curso, passaram num processo seletivo e um curso difícil. Aí nós temos os socorristas e brigadistas escolares, eles cuidam dos primeiros socorros, são os médicos, os enfermeiros dentro da escola, e cuidam do combate a incêndio. E nós temos o pelotão de elite, que é o pelotão que guarda os nossos valores cívicos. Eles ensinam a ordem unida. Isso é cobiçado. A bandeira. Esse é cobiçado. Todos os cursos são muito cobiçados. Então essas lideranças são capacitadas através de um curso. Só que para além delas, nós temos várias outras lideranças que são forjadas dentro da escola. Cada turma tem um assessor pedagógico, que é a ponte entre a turma e o professor. Tem um assessor de segurança, que cuida em fechar a sala e abrir a sala, cuidar da segurança dos objetos pessoais do aluno. Tem um assessor de limpeza, que coordena a limpeza dentro da sala, naquele ambiente. Então, tem uma série de divisões de tarefas que acontecem dentro do colégio que movimentam, inspiram e fazem com que esse espírito de liderança afloreçam nesses meninos, nesses adolescentes.